Olá pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje, talvez seja um vídeo que não vai agradar muitas pessoas, certo? Mas eu também não estou aqui para agradar as pessoas. O vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica à espiritualidade. Então, no decorrer do vídeo, eu vou explicar para você por que eu estou fazendo essa crítica. E eu deixo bem claro aqui no... Você tem no template aqui do meu canal, né? Vamos exercer o pensamento crítico. Então eu sempre reforço aqui nos vídeos, eu não sou a dona da verdade, eu não tenho a verdade absoluta, eu sou uma pessoa que eu acerto, eu também sou uma pessoa que erro, eu também sou uma pessoa que eu estou em um processo. O que difere, né, a gente, né, uns dos outros, é que às vezes a gente está em níveis de consciência diferentes. Mas isso não significa que existe uma linha de chegada, né? E não significa, por exemplo, que se você está num nível, vamos dizer assim, um pouco mais elevado de consciência, não significa que você é melhor que outra pessoa, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui do canal. Quando eu compartilho conteúdo, eu acredito que a maioria de vocês aqui já devam saber, tá? Mas para quem não sabe, eu vou falar novamente. Eu trabalho com psicoterapia, eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho com terapia sistêmica e eu também trabalho com terapia lúdica, né? Onde eu utilizo um jogo de autoconhecimento que é um jogo lúdico, que é uma Halila. E eu também, em paralelo a isso, o que eu resolvi fazer? Eu criei aqui o canal para eu compartilhar alguns conteúdos, para trazer informação para essas pessoas. E o canal é o que? Ciência e espiritualidade. Então, conforme vocês vão assistindo os conteúdos aqui no vídeo, vocês vão vendo que a gente tem conteúdo de ciência, né? Onde o foco é psicologia, e a gente tem aqui a espiritualidade. Então eu vou trazendo aos poucos os conteúdos para quê? Para vocês ir traçando esses paralelos. Com qual objetivo? Exerça o seu pensamento crítico. Veja o que linhas diferentes estão falando. Dá para a gente fazer um paralelo? É com esse objetivo. Os conteúdos aqui também, por si só, não são aleatórios, não são coisas que eu acho ou porque eu ouvi falar. São coisas que chegaram até a mim, eu pesquisei, eu estudei, eu testei, obtive algum resultado e eu venho e compartilho. Vocês nunca vão ver a Glaucia compartilhando alguma coisa, aquele famoso ditado, né? Eu não vou te dar uma água que eu não bebi, tá bom? Isso eu preciso que fique bem claro para vocês. Antes de eu explicar, de entrar na crítica, eu vou explicar para vocês o porquê que eu vou fazer essa crítica e explicar o meu processo também dentro dessa crítica. O foco a priori do meu trabalho são os atendimentos, tá? Não é aqui o canal. Embora o canal seja uma outra forma de eu poder compartilhar os conteúdos, tá bom? Então, não sei se vocês perceberam, toda semana existe uma frequência na entrega dos conteúdos, né? E recentemente eu disponibilizei na área de membros mais de 41 aulas, tá? Onde a gente tem treinamentos sobre espiritualidade e onde tem também treinamentos de produtividade e gestão do tempo. E aí o que aconteceu? Eu estava passando por uma crise consciencial em relação a esse vídeo que eu estou fazendo agora, tá? Então, assim como vocês têm crises, não é porque eu trabalho com psicoterapia que eu também não tenho as minhas crises, tá bom? Eu também trabalho, eu também tenho os meus processos internos. E um dos meus processos internos que estavam forte para mim agora, nesse momento, é em relação a esse vídeo, sobre essa crítica. E chegou o momento, tá? A minha consciência me falou, e aí? Vai trabalhar, vai falar e vai ajudar? Ou vai ser mais um? E aí o que é esse trabalhar? O que é esse ajudar? O que é ser mais um? Eu não quero que ninguém concorde aqui comigo, certo? Mas, se você assistir esse vídeo e se eu conseguir te fazer parar para pensar, eu já atingi o meu objetivo e tá ótimo, tá? A minha crítica sobre a espiritualidade é que a espiritualidade que a gente está acessando, que a gente está entrando em contato, ela está imbecilizada. É uma espiritualidade
tóxica, em muitos momentos, em alguns lugares, mentirosa e manipuladora. Glaucio, você tá falando isso por achismo? Você tá falando porque você ficou com vontade de falar? Você tá revoltadinha com alguma coisa? Não, eu vou trazer bases e fatos para vocês do porquê que eu estou fazendo esse vídeo. Muitas pessoas aqui do canal mesmo, inscritos, eu fico até feliz por isso, entram em contato comigo pelo WhatsApp às vezes. E aí o que eu peço para vocês? Vou até aproveitar o momento. Aqui nos vídeos e no perfil do canal tem o e-mail e tem o WhatsApp. O WhatsApp, ele é utilizado, pessoal, eu utilizo o WhatsApp para quem quer agendar consulta comigo. Eu não utilizo o WhatsApp para a gente, de repente, trocar ideias sobre um assunto, ou de repente você tem alguma dúvida. Eu não faço isso pelo WhatsApp. O WhatsApp é exclusivo para quem deseja agendar uma consulta comigo. Porém, eu posso responder dúvidas, ou se você quiser trocar uma ideia, de alguma maneira, pelo e-mail, tá? E aí, também, peço paciência. De repente você me manda um e-mail, não vou conseguir às vezes responder na hora, mas à medida possível eu sempre respondo, tá? E algumas pessoas me mandaram um e-mail e falaram assim pra mim, Gláucia, você é ressonante? E aí, gente, quem é ressonante, um ressonante identifica outro ressonante assim e de longe, tá? Mas, respondendo a pergunta, né, já fui ressonante sim. E aí eu venho fazer essa crítica também, porque eu percebo que muitas pessoas, tá, muitos que se dizem da luz e muitos que se dizem espiritualistas, que estão principalmente e sobretudo aqui nas redes sociais, já foram também ressonantes, né, ou ainda são, mas não entenderam nada, absolutamente nada do que o Hélio Couto ensinou. Eu sou muito grata ao Hélio Couto, das pesquisas que eu fiz, e aí eu digo assim, de brasileiro, tá? E eu posso estar errada na minha pesquisa, mas do que eu pesquisei até o momento, no Brasil é o Hélio Couto que começa a divulgação de ciência e espiritualidade, né? Onde ele foca mecânica quântica com espiritualidade. Depois a gente tem a MIT, outros que vêm para o Brasil, né, para divulgar e fazer trabalho, mas assim, eu digo brasileiro mesmo, tá? É ele que dá esse pontapé inicial, vamos dizer assim. Tinha outros profissionais em paralelo fazendo esse trabalho, mas o que acaba, vamos dizer assim, de mais acesso para nós é ele. E eu sou muito grata por isso. E só que muitas pessoas não entenderam o que ele falou. Desses que estão aqui, né, que divulgam os trabalhos, né, que se dizem trabalhar com a luz e espiritualidade, não entenderam nada do que ele falou. E vou trazer alguns exemplos, tá? Primeiro, para você conseguir entender o que o Hélio Couto está falando, isso não são palavras minhas, tá? São palavras dele. Tem diversos DVDs, aulas disponíveis. Na época, quando ele fazia, ele disponibilizava em DVD, né? Hoje, tem o canal do YouTube próprio dele e tem a plataforma própria dele, tá? Tem muito conteúdo, muitas aulas gratuitas. O que você tem que fazer? Você tem que sentar lá para você entender o que ele está falando. Quantos DVDs você tem que assistir? Todos. Todos os gratuitos. Tem que assistir todos os pagos, tá? E os conteúdos pagos dele é totalmente acessível, tá? Além disso, tem as publicações dele, né? Tem os livros dele. Fez tudo isso, entendeu o que ele falou. O que acontece hoje? O Hélio, ele deixa claro, muitas vezes, em vários DVD dele, como ele realmente, eu tô meio que parafraseando o que ele já fala, né? Estuda, porque às vezes o que você não pegou numa aula tal, eu já falei na outra. O Hélio fala na aula dele ali sobre mais-valia. O Hélio fala sobre escravidão. O Hélio tá trazendo muita coisa ali que às vezes eu acho que as pessoas ignoram. Tipo, sabe, eu vou absorver aquilo que convém e claro, né, é o que eu sempre falo aqui pra vocês. Aquilo que ressoa com você, aquilo que faz sentido,
Você pega, né? Medita, faz sua reflexão, aquilo que não faz sentido você descarta, ok. Mas eu estou dizendo no sentido prático, com o objetivo do trabalho dele. Parece que muitos que estão aqui nas redes não entenderam o que ele falou. Ele fala o quê? Estudar, trabalhar e ajudar. O que a gente vê aqui na internet de espiritualistas? Espiritualistas explorando outras pessoas. Espiritualistas tirando coisas, inventando coisas, apenas por quê? Por lucro. A espiritualidade virou mais uma forma do quê? De lucro. As pessoas estão se esquecendo. Quando a gente vai compartilhar um conhecimento, seja ele de ciência, não importa qual a ciência, né? Se é física, se é sociologia, se é matemática, se é psicologia, se é filosofia. Vai falar de espiritualidade? Vai falar de espiritualidade. Vai compartilhar de religião? Não importa qual seja, né? Se é cristianismo, se é islâmica, se é budista, se é iorubá, se é maçônica, não interessa. A gente, quando vem trazer alguma palavra, alguma comunicação, a gente tem que ter em mente, pode ser um tiquinho que for, pelo menos, do que consciência social. O que eu falo aqui, eu não vou atingir a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo. Certamente não, mas eu vou atingir uma porcentagem. Eu vou impactar de alguma maneira. E eu posso impactar de uma maneira positiva e eu posso impactar de uma maneira negativa. Então a gente precisa ter consciência disso, tá? A gente precisa entender o seguinte sobre consciência, cérebro e mente. Vou ver se no final desse vídeo eu consigo até trazer um exercício aqui para vocês. A nossa consciência é onde armazena toda a informação. O cérebro, ele processa essa informação e a mente vai dar um significado. Então, se você entender isso, se você estudou o Hélio Couto, você sabe como funciona RH, tá? Assim, ó, você não tem dúvida nenhuma de como funciona RH, entende? E aí o que acontece? As pessoas utilizam desse recurso, onde o objetivo de quem divulgou é que o quê? Que as pessoas elevem a sua consciência e que as pessoas ajudem, né? Onde ele fala estudar, ajudar, trabalhar. Mas as pessoas estão explorando aqui na internet. É isso que está acontecendo. Então, quer dizer, a gente já é imbecilizado pelas religiões, a maioria que existem aí, e mais uma vez, eu não generalizo, tá? Mas o que a gente tem que criticar, a gente critica. São todas as religiões? Não, mas uma grande parte sim. Deixa as pessoas alienadas, né, imbecilizadas. Política, então quer dizer, a gente tem religião que deixa a gente imbecilizado, política, né, deixa a gente imbecilizado, e agora espiritualidade também, sem contar a questão do mercado financeiro. O mercado financeiro também tá o quê? Hoje aqui nas redes, imbecilizando as pessoas. Então as pessoas hoje estão aqui vendendo espiritualidade, estão vendendo liberdade financeira, estão vendendo tantas outras coisas mais, no sentido de te deixar eles falam, né, a promessa é para te tornar uma pessoa livre. E na verdade o que eles estão fazendo é te escravizando cada vez mais. Por que eu vou falar isso? Eu já trouxe aqui em outros vídeos, eu não vou expor ninguém, obviamente. E toda vez que eu trago algum exemplo, eu também sempre converso com a pessoa no sentido assim, olha, posso levar essa questão para que outras pessoas possam fazer uma reflexão sem mencionar, então não tem como vocês saberem de quem que eu estou falando, de onde se é homem, se é mulher, se é adolescente, não tem como, tá? Mas eu sempre faço isso, porque a maioria das pessoas que eu já atendi ou que eu atendo também me acompanham aqui. E aí o que aconteceu? Eu já falei para vocês, acho em outros vídeos, que eu já atendi clientes, assim ó, já perderam horrores de dinheiro com pirâmide financeira, porque caíram em papo, caíram em golpe. Clientes
que investiram em cursos de espiritualidade, e quando eu falo investir não é pouco não, tô falando de 10 mil, 12 mil, tá? Pra ficar cantando, sabe? Teve uma vez, eu até anotei, mas é que não tá aqui, que a gente até deu risada na sessão. Ela falou, cara, eu paguei quase 12 mil reais no negócio pra ficar cantando, entendeu? Olha o nível, pessoal. E então vem essas questões, né? E recentemente, que eu falei que tem as mensagens também que eu recebo, uma aluna e uma cliente minha me mandou mensagem e ela falou assim, Glaucio, queria tirar uma dúvida com você, tava pensando uma possibilidade, né, da regressão, mas eu queria falar com você antes, porque eu tenho um pouco essa questão, vamos dizer assim, eu sou um pouco metódica, tá? Mas eu também sou analítica. Em que sentido? Por exemplo, quando eu atendo, e isso é raro, tá, pessoal? Não é todo mundo que faz isso. Eu, pelo menos, faço. E eu gosto, eu me sinto confortável e eu acho que é justo a gente fazer isso. Eu ensino para a pessoa, explico o porquê que a gente vai trabalhar daquela forma, ou se for a hora que estiver utilizando uma técnica, o porquê que está utilizando aquela técnica, o que aquela técnica vai ajudar a pessoa naquele momento. E para ela, para ela saber como que ela depois utiliza isso outras vezes que ela precisar. Você entendeu? Isso sim é dar condições do que? De aprendizado e do que? Liberdade para as pessoas. Uma pessoa não tem que ficar amarrada num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra. Entende? Precisa entender o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que você não vai procurar ajuda. Nós precisamos, né, uns dos outros. Então nós procuramos ajuda, né? Eu já fiz e faço diversas terapias, mas eu também faço a autoterapia. Você entendeu por quê? Porque eu tenho instrumentos. Você entendeu? Eu tenho conhecimento, eu tenho técnica, eu tenho aprendizado. E aquilo que eu ainda não sei, eu busco uma consciência mais elevada que possa me ajudar. Mas aí que mora o perigo. Você entendeu? Porque a gente está cheio de gente imbestializada aqui na internet, que atrapalha, inclusive, quem faz um trabalho sério. Atrapalha. E distorce também, inclusive, quem já fez esse trabalho. Como, por exemplo, do próprio Hélio. Tem gente distorcendo as coisas que ele falou. Eu acho que, de repente, ele deve olhar, ele deve falar assim, cara, não entenderam nada. Sabe aquele exemplo que ele dá do crocodilo e do gnu? É isso que muitos espiritualistas estão fazendo. Eles estão agindo como crocodilo, pegando na emoção aqui dos gnus. Por quê? Porque nós, quando eu falei dessa questão da mente, do cérebro e da consciência, nós temos o nosso instinto, pessoal. Nós temos esse nosso lado instintivo. E é aí que as pessoas vão pegar para tentar vender para você uma coisa que você não precisa. Tá? É por meio do instinto. E o que acontece? Então vamos pensar, quando a gente está nesse nível de instinto, a gente não consegue subir um pouco o nível. O que é subir esse nível? A gente não consegue ir para o racional. Você entendeu? E do racional a gente tem um nível um pouquinho ainda mais elevado, que é o quê? A consciência, que é onde está toda a informação. Então as pessoas vão pegar no seu instinto, porque o instinto ele vai estar relacionado muito ao quê? A nossa necessidade de estar num grupo, né? Pertencer a alguma coisa, a necessidade de amar e ser amado, a própria necessidade da sobrevivência. Então as pessoas vão te pegar aí, nessas, vamos dizer, dores. E aí você, quando ela pega na sua dor, você não consegue subir para o nível racional e falar assim, peraí, deixa eu analisar essa questão, deixa eu ver, deixa eu pensar, deixa eu refletir, o que fulano tá falando? Você não consegue, porque já te pegou no instinto. E uma vez que te pega no instinto, bau, você mordeu, né? Jogou a isca ali, ó, você pescou, nem pensou. E isso acontece como? Por meios de gatilhos mentais. Os gatilhos mentais, eles estão disponíveis em tudo, pessoal, vejam. Nos filmes, são nas propagandas. Essa galera tem técnica para isso. Então eles vão usar de gatilho mental
para pescar você pelo seu instinto, você vai morder a isca, abraçou. Tudo isso em nome de quê? Em nome da ganância. Em nome da escravidão. Então, como que você pode ser um trabalhador da luz? Como que você pode ser, falar que você vai trazer para as pessoas a liberdade financeira, né? A liberdade, sei lá, intelectual, se você está escravizando pessoas? E você diz que você é da luz? Agora entenda, nos últimos vídeos aqui no canal, o que eu falei para vocês? Abracem a sombra, olhem para a sombra. A gente tem que trabalhar os nossos conteúdos da onde? Da sombra. Que eu até dei um exemplo e eu falei assim, olha, quando vier um sentimento, uma emoção, um pensamento, que você tá vendo que ele tá, cara, tá te moendo, tá, sabe, tá te deixando mal, ou te dando raiva, alguma coisa, chama isso para uma conversa. Se eu não me engano, eu até brinquei. Eu falei, ó, puxa uma cadeira, né, pega uma outra cadeira aqui, ó, puxa, né, e fala para essa sua dor, para esse seu sentimento, para isso que tá emergindo em você nesse momento, dá voz. Isso é trabalhar com a sombra. Porque pensa assim, ó, todo conteúdo que você reprime, você acha que ele não está atuando na sua vida. Você acha que ele não tem alguma força. E na verdade ele tem. Esse conteúdo, essa força, ela é o quê? Ela é uma energia que está ali, ó, pulsando, pulsando, pulsando. Mesmo que você não tenha consciência. Essa força inconsciente está te movendo. E aí, eu vou traçar um paralelo, tá? Aqui e agora, que eu sempre gosto de trazer esse paralelo. Então pensa, você tem aspectos consciente e inconsciente, tá? O nome por si só já meio que se define, né? Consciente é aquilo que está na sua consciência, então você sabe o que é. Inconsciente tem algo, é uma energia, uma força que está te impulsionando aqui que você não está vendo. Mas ela está te guiando, ela está te conduzindo, ela está te levando a experiências referente àquele sentimento, àquela emoção que está reprimida, né? Quando a gente vê, pela mecânica quântica, por exemplo, a gente não fala sobre o elétron saltar de camadas, né? O elétron ele salta da camada porque o elétron ele é quantizado. Então ele está numa camada, e eu vou associar isso com as nossas emoções, tá? Só para você entender. Ele está numa determinada camada, tá? De energia. E quando a gente fala salta, né, para uma outra camada, antes a gente achava que ele ia passando, né, pelas camadas, mas não. A mecânica quântica já fala que ele desaparece de uma camada e aparece em outra, uma camada mais superior. E isso é dado o nome de quê? Salto quântico. Porque quando ele está numa camada com uma quantidade de energia, ele ganha energia, ou seja, ele é excitado. O que ele faz? Ele aparece, desaparece, desce e aparece na outra. Ou seja, ele deu um salto quântico, ele não foi atravessando, ele simplesmente sumiu daqui e apareceu aqui. Beleza? Se ele for retornar para camadas menores, o que ele faz? Ele precisa, como ele foi quantizado, ele ganhou mais energia, agora ele libera fótons, né? Ele perde essa energia para poder voltar para uma camada menor. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vê muitos espiritualistas, né, falando da questão da energia. Ah, você tem que aumentar sua energia, aumentar sua vibração. Vamos fazer essa analogia que eu acabei de explicar. Você tem uma emoção que está o quê? Por exemplo, no inconsciente, essa energia está ali pulsando. Ela é um pouco mais densa. Enquanto você não trabalha isso, onde é que o elétron está? Está nessa força, nessa energia. Então é isso que está regendo a sua vida. Quando você pega e fala assim, eu vou dar voz para isso, eu vou entender, vou ressignificar, vou trabalhar nisso, o que acontece? Você aumenta o seu nível de consciência, você resolveu essa situação. Então o que acontece? É como se você tivesse um salto de consciência. Imagina a sua consciência nesse sentido, a sua consciência sendo vários níveis, entendeu? Então quando você trabalha aspectos em você, você salta, você dá você vai para um novo nível de consciência. A gente só consegue fazer isso como? Trabalhando as nossas sombras. Porque o que a gente vê aqui no lado de fora, o que a gente vê no mundo externo, são o quê? Sombras projetadas. Então, a minha sombra
projetada, junto com a sua sombra projetada, junto com a sombra do seu vizinho, do seu chefe, do seu patrão, da sua mãe, do meu pai, você entendeu? Da minha mãe, da minha tia, da minha avó. Pega todas essas sombras, lá do seu líder da igreja, do cara do mercadinho, do cara do banco, pega todas as sombras que estão projetadas, o que é que a gente tem? A gente tem uma sombra coletiva. Entende? Então a gente precisa trabalhar as nossas sombras. E aí, o que a gente vê aqui no mundo da internet? Só baboseira e só groselha. As pessoas estão o tempo todo good vibe, namastê, gratidão e não quer olhar para a sombra. Ah, por que não olha para a sombra? Não, porque a gente não pode falar da sombra, porque se eu ficar com pensamento negativo, se eu sentir mágoa, se eu sentir raiva, eu vou baixar a minha vibração. Pois é, só que essa informação já está no campo da sua consciência e se você não trabalhar com isso, na verdade você nunca vai sair dessa vibração. Essa que é a questão. Entende? Então não dá para ficar aqui o tempo todo, good vibe, namastê, gratidão, vambora, que as coisas não vão funcionar. E ainda pior que isso, as pessoas querem trazer conteúdo onde elas só ficam falando, por exemplo, da luz, né? Muitas canalizações, né? Estamos passando por uma mudança planetária e não sei o que, e tralalá, e traz mais conteúdo de sombra, né? Para ficar prendendo as pessoas. Muito assunto traz essa questão do karma. Gente, eu vou começar a trazer aos poucos aqui para vocês, tá? Porque agora que eu já trabalhei essa crise interna em mim, eu vou começar a trazer conteúdo por conteúdo. Então eu vou trazer mais essas questões do karma. Para quê? Pra gente fazer reflexão com base também. A gente precisa entender o seguinte, a ciência, ela tem a limitação dela. Em que sentido? E daí, essa limitação que a ciência tem, na verdade ela tem uma limitação, vamos dizer que intelectual mesmo, tá? Mas percebam que a ciência, ela sempre avança. A ciência, ela não para, tá? Vejam já o que a gente tem aí. A gente tinha a física mecânica de Newton. Isso evoluiu com a mecânica quântica. Entende? Daqui a um tempo, outras coisas vão evoluir. E assim sucessivamente. Então a gente não fica fixo em um conhecimento. O ponto em questão é que as pessoas querem falar de espiritualidade, por exemplo, e juntar a física quântica. Eu gosto de falar mecânica, tá? Que é como funciona. Mas aí você entende o que é sobre a física quântica. As pessoas querem falar da espiritualidade com física quântica, mas às vezes elas não sabem o que elas estão falando. Tem gente que está falando de física quântica, você perguntar para a pessoa o que é um quantum de energia, ela não sabe. Então como que ela pode estar falando de uma coisa dessa? Aí ela está falando de física quântica e ela está falando, por exemplo, da lei do karma. Isso não se sustenta. Eu já trouxe aqui no vídeo para vocês, mas eu quero aprofundar mais para vocês. Então por que eu falo que a minha interpretação, a minha visão, e como eu disse, eu não sou dona da verdade, a gente tem que ter um pé sim na ciência. A gente não pode polarizar, pessoal. Eu não posso nem só ficar aqui na espiritualidade, mas aí a galera não vê e aí não acredita porque você vai ficar na questão da fé. Entendeu? Então eu não posso polarizar aqui e eu também não posso só polarizar desse lado. Do tipo, é algo que eu ainda não consegui evidenciar, então eu vou descartar? Não. Então entendam que assim, a ciência, ela não vai responder muitas outras coisas desse lado, porque não é interesse dela. O interesse dela é responder fenômenos. Porém, entretanto e contudo, nós temos muitos físicos que são, vamos dizer assim, para trazer de forma didática para vocês, a gente tem os físicos materialistas e a gente tem os físicos espiritualistas. A gente tem bons físicos, entendeu? Pessoas sérias, de ciência mesmo, que não está falando groselha aqui na internet, entendeu? E que traz, que se abrem mais para essa questão do tipo, cara, realmente... A vida não é só esse materialismo que a gente está observando aqui, não. Então a gente já tem muitos experimentos que são observáveis, que você fala, cara, as partículas têm uma inteligência ali que é surreal. Você entendeu? E é óbvio que tem impacto nas nossas vidas. Você entendeu? Já aproveita e deixa que eu estou falando da física. Leiam David Bohm. Cara, é impressionante as coisas que esse cara fala.
Não é qualquer um, não é um groselha, você entendeu? É David Bohm, amigo de Einstein. O próprio Einstein fala que ele passou a compreender a mecânica quântica, né? Compreender daquela forma, porque é uma loucura, né? Quando ele lê as coisas que o David Bohm escreve e trocando ideia com ele, você entendeu? Então não é qualquer físico que está falando, sabe? Só que a gente vê muitos espiritualistas aqui na internet falando groselhaiada, entendeu? Pra quê? Em nome do lucro. É em nome do lucro. Então, na verdade, você não está sendo liberto. Você está sendo escravizado. Então, a gente já é escravizado, as pessoas já é escravizado por um sistema político, por um sistema religioso e agora vai ser escravizado pela espiritualidade? Então, minha crítica é essa. Você tem que pensar, porque isso afeta a sua vida sim. Então, essa pessoa, essa cliente, essa aluna, veio me perguntar da questão da regressão. E aí eu expliquei para ela, por quê? Porque ela trouxe algo, né, que chegou até ela, de um outro grupo, né? Eu não preciso, nem quero. A minha ideia aqui não é ficar expondo ninguém não, tá, pessoal? Mas faça uma reflexão. E aí ela me trouxe, ela falou, então, porque a regressão vai falar qual que é a minha origem estelar, e lá, e os implantes, e os chips. Ô, gente, cuidado com isso. Você entendeu? Eu não vou aprofundar nesse momento, em todos esses pontos, como eu falei, eu vou trazer, a cada vídeo a gente vai entrar com isso. Pra gente ir lá, trabalhar, trazer uma base científica em cima daquilo, pra você fazer as suas reflexões. O problema é que, assim, o tio da minha companheira até que falou, né, e ela comentou comigo e faz muito sentido. Ele falou assim, olha, todos os dias acorda um bobo e um esperto. E me parece que tá fazendo sentido. Porque tá cheio de espertos pescando bobos aqui. Bobos no sentido, não tô, como falo, ofendendo ninguém. Mas pessoas que não estão se ligando e vendo o que está acontecendo. Por quê? Porque estão sendo pescadas pelos seus instintos. Nós temos instintos. Só que nós precisamos fazer esse caminho, sabe? Se eu ficar só no instinto, vão decidir por mim, vão plantar ideias em mim, vão me contar coisas, histórias, e eu vou sempre acatar. Eu preciso subir um pouquinho. Racional. Beleza, eu preciso elevar um pouquinho para consciência. Por quê? Como eu falei, a informação está na consciência, ela não está no cérebro. O cérebro ele só está processando. Então, sabe aqueles momentos, e isso dá pra gente debater depois, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Sabe aqueles momentos que você tem um insight? Às vezes você tá ali tentando alguma coisa, e nada, aí você de repente dá aquela relaxada, né? Ou às vezes em processo meditativo, porque pra gente receber as informações da consciência é a parte maior, entendeu? Não é aqui acelerado não é no processamento do cérebro, é em estado alterado de consciência. E não, você não precisa tomar um monte de chá, um monte de parada louca, não sei o quê, não precisa. Se você quiser, é uma escolha sua, tudo bem, faz o que você acha que faz sentido pra você e que funciona, tá? Mas você não precisa. Então, o estado alterado de consciência, você pode conseguir isso por meio do quê? Da meditação. E aí daqui a pouco vem aquele insight, que, cara, você vai e se resolve um problema. Ou você revoluciona, eu comprava a língua aqui, alguma coisa na sua sociedade. Então imagina, esses caras, grandes nomes, que a gente tem vários na nossa história, né? Tem na ciência, tem na filosofia, na história, a gente tem muita gente. Por quê? Insights. Só que a consciência, como ela armazena todas as informações, é como se ela fosse um conta-gota pra gente, entendeu? Porque muitas coisas, se a consciência derrama tudo pra gente, a gente não consegue associar, porque são experiências ainda que a gente não teve neste sentido aqui, vamos dizer, aqui nesse mundo tridimensional. Então a nossa consciência, às vezes ela vem com conta-gota, ela joga ali uma informação, por isso que às vezes as pessoas falam, né, de experiências meditativas, né, que eu vou aprofundar, eu prometo pra vocês que eu vou aprofundar, entendeu? Mas a priori eu quero que vocês entendam isso. Só que a maioria das pessoas tá onde? Tá no instinto.
Você entendeu? E é aí que essas pessoas vão ser fisgadas. É aí que essas pessoas vão ser, ó, trau, comida, tá? E aí outro ponto que eu gostaria de trazer. Então o pessoal da luz fala muito isso, né? Que você não pode ter pensamento negativo, não sei o que, lá. Mas você precisa trabalhar, tá? Se você quiser subir de nível de consciência, se você quiser se iluminar, você vai ter que trabalhar todas essas suas emoções que estão na sombra. Você entendeu? Não tem jeito, amigão. Tá aí com você, você vai ter que abraçar esse treco aí, você vai ter que resolver, aí você vai ter os saltos de consciência, tá? Então eles ficam muito nessa, né? Ah, é só de luz? Não, porque a gente não pode falar disso, só que é dessas coisas que a gente não fala que governam a nossa sociedade, que estão na política, que estão nas religiões, que estão também na espiritualidade, que está na ciência. A treva tá aí fora, pra trazer na linguagem popular. A treva é toda essa sombra que a gente não trabalha na gente. Quando você acende uma luz, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quando você acende uma luz, você acende a luz para quê? Todos repitam comigo, fala aqui, Patiagual. Ah, para iluminar, né? Beleza. Então, a função da luz é iluminar. Tá bom. Você precisa iluminar um lugar que está iluminado? Ó, aqui eu estou no ambiente gravando para vocês, está acesa a luz. Eu preciso colocar mais luz aqui? Então, a luz ela precisa ir aonde? Ela precisa ir na sombra. Ela precisa iluminar a sombra. E a sombra está aqui, construída na nossa sociedade. Então, os trabalhadores da luz, os espiritualistas, eles falam, não quero me envolver com política. Isso daí não interessa, isso é baixar a nossa energia. Só que é a política que constrói e molda e dá um direcionamento para a nossa sociedade. Entende? Todos os problemas dessas sombras, o que a gente tem? Quando eu falo isso, e eu já falei em ambiente acadêmico, dentro da universidade, quando eu levanto isso, as pessoas levantam o cabelo para mim, que parece que eu estou falando um absurdo. Os espiritualistas não querem falar sobre abuso, os espiritualistas não querem falar sobre pedofilia, os espiritualistas não querem falar sobre agressão às mulheres, né? O machismo exagerado, você entendeu? Vocês não querem falar sobre isso, meus amigos espiritualistas? Pois é, tudo isso está uma sombra que está dentro da política, dentro da religião, que está conduzindo e moldando a nossa sociedade. Então, já que vocês são tão espiritualistas dessa forma, será que vocês não estudaram nada? Vou trazer um exemplo do ocidental. O que Jesus fazia? Onde Jesus foi? Jesus foi onde tinha o quê? Escravidão. Jesus foi onde as mulheres eram o quê? Maltratadas. Jesus foi onde as pessoas tinham o quê? Fome. Jesus foi onde as pessoas eram o quê? Doentes. Todas as pessoas o quê? Marginalizadas. Foi lá que ele foi levar conhecimento. Foi lá que ele foi levar luz. E a gente vai ficar aqui? Namastê, gratidão. Isso é importante? Mas o que a gente tem de ação? Porque se for para ficar aqui falando de namastê, gratidão, pescando pessoas inocentes, o que a gente está fazendo para nossa sociedade? A gente não está fazendo nada. Ô, espiritualistas, vocês falam tanto da luz para iluminar a Terra? Sabe onde está precisando de pessoas iluminadas? Na política, nas religiões, pessoas iluminadas mesmo. Principalmente ali na política, porque a treva já está instalada aqui na nossa sociedade. E como que a gente faz isso? Iluminando as sombras. Então a gente tem que falar desses temas sim. A gente tem que falar desses temas sim. Outro ponto também, suicídio, que eu já levei isso dentro da universidade, dentro do curso de psicologia, quase chutaram a minha bunda de lá. Sempre em setembro a gente tem o quê? Campanha do Setembro Amarelo, né? Aí normalmente tem aquelas frasezinhas, plaquinhas, a vida é a melhor escolha. Cara, esse tipo de campanha tá fazendo o que para a sociedade? Há quanto tempo que a gente tem a campanha do amarelo? E tem várias, né? Do rosa, do azul. Sempre só isso? Erguendo plaquinha, só falando em setembro, só falando em outubro, só falando em novembro, e passa o resto do tempo, não toca no assunto, não fala mais nada.
dizer, é só isso. Vocês estão conseguindo pegar, pessoal, o que eu estou trazendo? Então precisa estudar. A gente precisa ter um nível de consciência, começar a elevar esse nível de consciência. E falar, não, peraí, cara, é mais do mesmo? É mais do mesmo? Quando eu vejo essas coisas, eu acho que o próprio Jesus, ele deve olhar pra gente e falar, caraca, não entenderam nada. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Então a gente repete mais do mesmo em diversas áreas diferentes. Sempre operando em quê? Na escravidão, a favor da ganância e do poder. Como é que a gente vai mudar isso daqui então? Fica difícil. E aí esses que fazem isso atrapalham o trabalho de quem está tentando fazer um trabalho sério. Porque quando você de fato é da luz, e aí até digo aqui, todo mundo busca o caminho de iluminação. O caminho de iluminação é essa ascensão, essa fusão com todo, com tudo. E a nossa consciência está conectada com tudo, com todos e com todo, tá? Procure, nesse momento, enquanto você está nesse caminho, não queira ser iluminado. Seja luz. Seja luz, porque se você já for luz, você vai ajudar muito. E ser luz, sabe o que acontece? A gente não é muito bem-vindo nos lugares. O ser de luz, ele incomoda. Então, é onde tem a sombra que a gente tem que ir. É onde está a sombra. E como eu falo, pessoal, nada contra, cada um faz aquilo que lhe cabe, aquilo que deseja, né? Cada um tem sua vida, cada um vive da maneira que lhe faz bem. Então, o próprio Hélio já disse isso e eu também reforço, porque para mim faz sentido. É indiferente se a pessoa quer 3 barcos, helicóptero, 500 carros, é indiferente. Não tem problema se você quer isso. Mas você está fazendo o trabalho da luz? Porque o que a gente vê aqui da espiritualidade são só as pessoas abrindo champanhe, né? Doando, fazendo sorteio, mostrando que tem helicóptero, que tem barco, que conseguiu a casa não sei o que, a casa não sei o que lá. Mas eu não me meto com política, tá? Olha, isso daí não é isso que atrasa a sua vida, é isso, não sei o que. E aí ao mesmo tempo fala que quer mudar a terra, que quer mudar a vida dos outros. Se a gente ignorar esses temas da sombra, não vai ter como. Então, na verdade, essas pessoas, elas exploram outras pessoas, elas estão escravizando outras pessoas e elas ficam ricas por conta disso. Elas não ficam ricas pelas experiências consciencial delas. Porque com a experiência consciencial, a parada é totalmente outra. É diferente. E a gente vê isso em tudo. Então, a tecnologia ela é boa, ela ajuda super. Graças a esses avanços tecnológicos, essa conversa aqui entre nós está sendo possível, né? A gente tem outros recursos agora aparecendo, mas junto com tudo isso vem o quê? Vem a enxurrada de groselhada para deixar a gente cada vez mais imbecilizado e a gente não está se atentando. Então a minha crítica é isso. Atente-se, exerça o seu pensamento crítico. Porque quando você entra nesses temas, tá, de ciência e espiritualidade, a gente tá falando da sua vida. E isso daí pode te causar muita dor, muito problema. O que já causou de dor e de problema? Tudo em nome do lucro. Deturparam a constelação familiar, a constelação sistêmica. Vou deixar aqui algumas referências dessa questão da consciência que eu falei para vocês, só para vocês começarem a pesquisar e depois eu vou aprofundar, tá? Em outros vídeos. A gente pode estudar o Rupert Sheldrake sobre a questão do campo mórfico. A gente pode estudar também o Dr. Robert Lanza. A gente pode estudar também Jung, né? E por falar em Jung, essa foi uma das abordagens também deturpadas, né? O Jung, o que ele fala? O Sheldrake, ele vai estar falando do campo mórfico, da biologia, né? Dessa questão das informações. A gente tem o Jung falando assim, olha, o inconsciente coletivo
é compartilhado. Todos nós acessamos a informação do inconsciente coletivo. E aí o Jung também vai falar sobre os arquétipos. O que as pessoas estão fazendo hoje na internet? Vendendo arquétipo. E tem pessoas comprando arquétipos. O cara passa a vida inteira dele se dedicando, estudando, experimentando para as pessoas venderem arquétipos. Eu acho que ele deve ser outro que deve olhar e falar assim, puta que pariu. O Jung tem uma conferência que ele dá, existe algumas conferências que ele deu e dá para ter acesso, né? Em uma das conferências, o entrevistador fala para ele, fala assim, Jung, o que você acha dos junguianos? E o Jung, ele pega e fala assim, eu não tenho nada a ver com esses junguianos aí. Na verdade, os junguianos não entenderam nada que eu falei. Óbvio, porque o Jung, ele desenvolveu a psicologia analítica. Dentro dessa metodologia, existe o processo de individuação, que é justamente o que Jung está falando, que a gente tem o quê? Que se diferenciar do coletivo. E aí vem uma galera e fala, ai, psicologia junguiana, e fala de peito cheio ainda. Então, cara, não, você não entendeu nada do que o Jung falou. Entende? Talvez você possa usar o termo psicologia junguiana, talvez para alguns, para ficar mais fácil para a pessoa poder entender, né, para outras pessoas poderem entender que você está falando do Jung. Mas, meu amigo, minha amiga, se você for, na hora que você for atender, se você estiver usando essa metodologia, né, para ajudar outras pessoas, seja você não é um Jung, não. E isso não se desconecta de outras abordagens também. Alguns psicanalistas, eles querem ser o quê? Eu sou psicanalista freudiano. Cara, você não é Freud. Na hora que você for atender, você tem que sentar lá com a sua essência. Entende? Aí você vai pegar a teoria, a metodologia que você estudou, que você aprendeu, seja com Freud, seja com Jung, você vai sentar lá, você vai ajudar aquela pessoa com as suas características, com a sua individualidade. Você não é Freud, você não é Jung. Entende, gente? O Jung, ele não é aceito dentro das academias, porque ele é tido como o quê? Como místico. Tá? E o Jung não tinha problema nenhum, porque o místico, a gente tá falando do quê? Tá falando de mistério. Né? E o David Bohm, por isso que eu falei, leiam também, ele vai falar, tem coisas assim, ó, que a gente não consegue imaginar, mas que tá ali acontecendo. Então, de certa forma, é o quê? É um mistério. Pô, então a gente não tem qualquer pessoa falando dos assuntos, entendeu? E quando você começa a estudar o Sheldrake, o próprio Jung, tô trazendo campos diferentes, o David Bohm, muita coisa começa a cair por terra pra você, que é vendido pra você, que é falado pra você. Ah, porque você tá pagando karma. Ah, porque é vida passada, não sei o quê. De novo, eu vou trazer isso pedacinho por pedacinho pra vocês. Experiências do que? EQM. Mesma coisa, gente. Vocês já se aprofundaram nisso? Tem experimentos, doutores, gente séria, médicos, psiquiatras trabalhando em cima disso, que são sérios, entendeu? Tem depoimentos de próprios médicos que tiveram experiência de quase morte. Você entendeu? Onde apaga-se, acha que se perde a informação e não se perde. Porque a pessoa, quando ela volta, ela lembra de algumas coisas. Ou seja, a informação não está armazenada no cérebro. O cérebro só processa a informação está na consciência. A consciência, ela não é local. Nós temos informações não locais. Sobretudo quando a gente fala de consciência, quando a gente fala, por exemplo, de informação, e que daí a gente tem experiências mediúnicas, ou canalizações, o que a gente está acessando? A gente não acessa a consciência em si da pessoa. Estou chocando um pouco vocês, né? A gente está acessando a identidade. Uma pessoa que vem, que participa, que passa aqui na Terra, as informações dessas pessoas ficam disponíveis. Então, por isso que nem nasce crianças hoje, não sei se vocês já ouviram, né? Alguns espiritualistas falando sobre isso também. Ai, criança índigo. Não, a criança não é índigo. A informação está disponível. Então, quando essa criança nasce, que nem as crianças de hoje em dia que estão nascendo, elas têm muita facilidade com o quê? Tecnologia. Às vezes dá uma rasteira, uma chinelada em nós. Eu, por exemplo, eu tenho muito conhecimento da área de tecnologia, porque eu trabalhei mais de 10 anos com tecnologia. Eu comecei com programação, depois eu fui subindo, virei analista de sistema, trabalhei com coordenação de projetos. Então, de tecnologia, eu sei bastante coisa. Você entendeu? O meu afilhadinho manja muito.
Às vezes ele faz umas coisas assim com o celular que eu falo, uau, quem que ensinou isso pra ele? A informação está disponível. Então quando a gente nasce, a gente já... Só vai passar um barulho aqui. Aí foi. Quando a gente nasce, essa informação está disponível. Então a criança já acessa essa informação. A criança nasceu assim porque ela é a reencarnação de... Olha, eu tô chocando, né? Eu sei que eu tô. E a gente vai trabalhar profundamente nisso. Só que assim, eu não estou dizendo que não existe a reencarnação, blá blá blá. Eu quero trazer uma outra visão, pessoal. Aqui no Brasil tudo misturado e blá blá blá. Tenta ver o que a visão, por exemplo, do Amit Goswami, por exemplo, sobre a reencarnação. Não tem nada a ver com essa groselharada que é aqui que o povo tá falando. Então quando você começa a estudar, quando você começa a aprofundar, você vai vendo que muito blá blá blá, blá blá blá, que é o quê? Pra te amarrar, pra te alienar, vai cair por terra. Você, que é luz, você vai incomodar em alguns lugares que você for. Mas se você chegar num lugar onde é luz, que é o que a maioria deles fazem aqui, né? Só quer falar de coisa boa, namastê, gratidão, lá lá lá. Se você chega num lugar que só tem luz, a sua presença ali não é necessária. Pra onde é que você tem que ir? Vamos pra sombra, cara. É lá na sombra que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Então eu quis, assim, tentei resumir, ficou um pouco extenso aqui. Mas a minha crítica é essa, pessoal. Se a gente realmente quer mudar, como é que a gente está mudando isso? Mais do mesmo? A mensagem: estar no mundo e não ser do mundo. Parece que ninguém entendeu também, né? Estar no mundo, você tá aqui. E o que é não ser do mundo? Não é fazer igual todo mundo faz. Do jeito que as coisas estão, não está funcionando. Então isso é estar no mundo e não ser do mundo. Eu não faço igual como todo mundo. Por isso que Jesus incomodou, ele não incomodava. O que ele foi levar lá? Mata! Mata esse cara! Não! Por quê? Tá fazendo diferente. Tá ajudando. Tá levando conhecimento. Tá curando. Tá ensinando. Para. Então você vai incomodar. Uma pessoa que é da luz incomoda. Entende? E é esse tipo de trabalho. Luz na luz não faz sentido. Se você é luz e você está num lugar que está iluminado, a sua presença ali não se faz necessária. Sai daí e vai trabalhar onde precisa trabalhar. E vamos tocar nesses pontos, nesses assuntos. Porque são sombras. E como a informação é compartilhada, o que a gente tem? Com o passar do tempo, mais do mesmo. Então, vocês acham que esses abusos que vêm de famílias, de gerações, não afeta a vida de um adulto hoje? Afeta. Se a gente não trabalha em nós isso agora, que tipo de geração futura a gente vai criar? Mais geração traumatizada, mais geração problematizada. Por quê? Porque a gente acha que é normal. A gente não vai falar, não vai tocar, ninguém quer olhar. Então, fica complicado. Espero, acho que eu consegui, assim, em linhas gerais, passar para vocês, trazer essa crítica. E eu espero que vocês tenham pensamento crítico, reflexão e consciência para conseguir captar o que eu estou trazendo nesse conteúdo de hoje, tá bom? Mais uma vez eu reforço, a gente vai começar a aprofundar nesses temas aqui para trazer embasamento para você entendeu? Para você começar a entender como ocorrem esses processos, para você começar a quebrar muitas crenças aí, para você começar a avaliar mesmo de fato quem tá te falando algo que realmente é, ou se tem uma manipulação por trás disso. Isso é ganhar consciência, você entendeu? Isso é se elevar consciencialmente e espiritualmente, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.